Então, mais uma questãozinha do Enem 2015, né? Lembrando que a gente está resolvendo a prova PPL. De acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde, cerca de 5% das pessoas com dengue hemorrágica morrem. A dengue hemorrágica tem como base fisiopatológica, lembrando que patologia, né, patológica está associada à doença, uma resposta imune anômala, ou seja, fora do normal, causando aumento da permeabilidade de vasos sanguíneos, queda de pressão arterial e manifestações hemorrágicas, podendo ocorrer manchas vermelhas na pele, também sangramento pelo nariz, boca e gengivas. O hemograma do paciente pode apresentar como resultado o que a gente chama de leucopenia, que é a diminuição do número de glóbulos brancos, uma linfocitose, que é um aumento de linfócitos, e um aumento do hematócrito e da trombocitopenia. Hematócrito está relacionado às células sanguíneas, né, as células vermelhas lá, as hemácias. E a trombocitopenia está associada à contagem de plaquetas. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com a dengue hemorrágica e os possíveis achados do hemograma, constata-se que... Vamos analisar cada uma dessas alternativas. As manifestações febris ocorrem em função da diminuição dos glóbulos brancos, uma vez que estes controlam a temperatura do corpo. Gente, os glóbulos brancos não são responsáveis pelo controle da temperatura do corpo. Quem controla a temperatura do corpo é uma região do nosso sistema nervoso que é chamada de hipotálamo. Então, letra A, incorreta. Olha a alternativa B. A queda da pressão arterial é ocasionada pelo aumento do número de linfócitos, que tem como função principal a produção de anticorpos. Veja bem, dengue hemorrágica, né? Quando a gente tem uma hemorragia, a gente tem uma saída do sangue do interior dos vasos sanguíneos para o meio externo ou para alguma cavidade corporal. Quando você tem essa saída do sangue, você diminui o volume de sangue que está circulando no interior dos vasos. Isso quer dizer que tem menos líquido para fazer força na parede dos vasos. E é essa força na parede dos vasos que caracteriza, né, a pressão arterial. Então, se tem menos líquido, o volume é menor, menos força, você tem uma redução da pressão arterial por causa disso, e não por causa do aumento do número de linfócitos. Então, letra B, incorreta. Agora vamos dar uma olhada aqui na alternativa C. O sangramento pelo nariz, pela boca e pela gengiva é ocasionado pela quantidade reduzida de plaquetas. Aí tá certo, né? Lembrando que as plaquetas, elas são fragmentos de células chamadas de megacariócitos. As plaquetas em si não são células. E outro erro aqui, tá? Que tá acontecendo. Quer dizer, o erro dessa alternativa, né? É que ele fala que são responsáveis pelo transporte de gás oxigênio. Quem transporta o gás oxigênio são as hemácias e não as plaquetas. Então, alternativa C, incorreta também. Olha a alternativa E. Os sangramentos observados ocorrem em função da linfocitose, uma vez que os linfócitos são responsáveis pela manutenção da integridade dos vasos sanguíneos. Bom, sangramento está associado também à questão da quantidade de plaquetas, tá? Porque as plaquetas ajudam nos processos de coagulação. E a integridade dos vasos sanguíneos está vinculada às células epiteliais que formam a parede desses vasos. Então, letra E, incorreta. Vamos dar uma analisada, então, na alternativa que sobrou, alternativa D. As manifestações hemorrágicas estão associadas à trombocitopenia, que é o quê? A contagem de plaquetas baixas, né? É a contagem baixa das plaquetas, uma vez que as plaquetas estão envolvidas na cascata da coagulação sanguínea. Então, sim, as plaquetas, elas são fragmentos de células que são essenciais para o processo de coagulação sanguínea. E na sua falta, a gente tem um quadro de hemorragia. Então, resposta correta, alternativa D para essa questão.